Então, minha gente, falando sobre a autoria do Pentateuco, a partir do livro Introdução ao Velho Testamento, de Clyde Francisco, da antiga editora Juerp, dos idos de 1995, e a gente tem conversado sobre a autoria do Pentateuco, que, com o passar do tempo, foi sendo questionada quanto à sua autoria. E aí surgiu, depois do autocriticismo, algumas críticas, como a primitiva hipótese documentária, e agora a gente vai estar falando sobre a hipótese fragmentária. Em 1800, Alexandre Kidd decompôs o Pentateuco em um considerável número de documentos ou fragmentos sem lógica e sem nexo, destruindo até a ordem cronológica. Seguiram-se Weiter, de 1802 a 1805, e Hartmann, em 1831, que ensinaram que o Pentateuco era constituído de um grande número de pequenos documentos pós-mosaicos e que foram feitas adições de tempos em tempos até se tornarem nos 5 livros que atualmente possuímos como o Pentateuco. Com tal publicação, estava destruída a unidade de toda a obra e posta em dúvida a sua autoria. Entretanto, as evidências internas do Pentateuco eram e são demasiado patentes para que tal hipótese pudesse ser aceita. Então, enquanto num caso, na primitiva hipótese documentária, é visto o Pentateuco como o livro de apenas um autor, entretanto, com nomes distintos para Deus, no caso Elohim e Yahvé, ou Jeová, como está na obra dele. No caso da hipótese fragmentária, já há um pensamento diferente. O pensamento aqui desses autores mencionados aqui, é que o Pentateuco seria constituído de um grande número de pequenos documentos pós-mosaicos. Então, suponhamos que você tenha sido o Moisés, e aí várias pessoas anotaram suas palavras, seus escritos, fizeram coisas do tipo, e aí o que aconteceu? O André, passado o tempo, pegou esses textos todinhos e foi um organizador de uma obra só, e como tudo fazia alusão às palavras e às obras de Moisés, então ele atribuiu a autoria a Moisés, e as gerações posteriores encontraram o livro como autoria mosaica e passou para frente. E isso é um ponto de vista, com a ideia de que assim, são vários fragmentos, não se sabe quantos, e esses fragmentos compõem uma obra só e se atribui a Moisés. E quero deixar claro que eu não estou dizendo que o Pentateuco seja isso. Eu estou dizendo o que o Clyde está dizendo sobre a hipótese fragmentária. Oi. Tem hipótese, só quebrar o gelo aí. Como eu respondo, fizeram uma pergunta para mim um tempo atrás, assim, como Moisés ele escreveu o livro de Gênesis, que veio antes dele, bem antes. Certo. Aí na época eu fiquei meio sem entender como eu me coloco um dia e depois a pessoa fala, poxa, me dá essa orientação. Como Moisés veio lá na frente do livro de Gênesis, veio lá mais atrás do livro de Gênesis, veio na frente. Ele escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Foi o que? Revelação divina para ele? Eu tinha algum conteúdo já escrito daquela época e chegou a mão dele? Ou passou-se verbalmente de geração até chegar a ele? Pode ser tudo isso. Pode ser. Deus falava com Moisés. Deus, se falava com Moisés, pode ter contado isso.
2. Moisés não nasceu do vácuo, né? Então, sua mãe o educou. Anterior à sua mãe, teve a mãe da mãe dele, né? A coisa remonta lá ao patriarca Jacó. Jacó, né? Esaú aprenderam aos pés de Isaac, filho de Abraão, né? E entende? Aí acontece, Abraão, né, que é o pai da nação, ele sai dos caldeus, que devia ter uma narrativa sobre a origem da humanidade, a dispersão da humanidade a partir de Babel. Antes de Babel, a gente tem a descendência de Sete e tem a descendência de Caim, né? Moisés, Noé ainda, tem Noé ainda, né? E aí acontece, Noé, pós o dilúvio, possivelmente devia fazer o quê? Contar e recontar como era a antiga ordem antes do dilúvio. E aí, estou viajando, tá, gente? Não estou dizendo que é isso não. Aí o que acontece? Isso, e o que acontece? Antes do... Não, para nenhum de vocês chegarem para pregar na igreja de vocês e falarem isso, tá entendendo? Sobra para o pastor Demerval e sobra para mim. E tem que comprar leite e fralda, pelo amor de Deus. Aí, em relação a isso, o que acontece? Anterior a Moisés, fala isso porque teus filhos estão grandes. Tenta lembrar o passado. Aí, em relação à questão anterior a Noé, a gente vai lembrar, né? A gente vai lembrar de quê? Da descendência de Sete e a descendência de Caim. Tanto a descendência de Caim quanto a descendência de Sete deve ter contado as histórias que aprenderam de seus pais. E tanto Sete quanto Caim devem ter escutado histórias que Adão e Eva contaram. Então, ou seja, tudo isso foi volume de informação, lembra, camadas culturais que chegaram até Moisés. Sem falar que ele pode ter também aprendido questões da origem da vida e da humanidade a partir do conhecimento de outras nações, porque a Babilônia é mais antiga que Israel, o Egito é mais antigo que Israel. Então ele pode ter aprendido várias coisas de vários lugares, né? E aquilo que foi fazendo mais sentido foi o que ele redigiu, coletando junto com tradição oral, revelação divina, e sem falar que nesse período de transmissão de conhecimento, a escrita surgiu. Então juntou o que? A história que os pais contavam, os textos que a academia da época produzia, né? Mais a questão do bate-papo que ele tinha com Deus. Assim, eu posso afirmar? Não. Mas pode ser sua pesquisa para o seu doutorado. Ou pós-doutorado. Embora, como você quer ser bispo, talvez você não tenha muito tempo para estudar, porque vai ter que resolver os problemas, né? Com os pastores, com os obreiros, né? Esse é o caso. Eu creio também que lidar com igreja geralmente é isso. Para estudar fica mais difícil, entendeu? Tem que estudar, porque senão tu fica para trás, mas é mais difícil, entendeu? Oi? Sim, mas eu hoje, por exemplo, eu me sinto com menos qualidade como pregador do que quando eu era seminarista, porque eu não pregava todos os dias, né? Então eu vou pregar mês que vem. Eu vou para analítico, vou para dicionário, vejo grego, vejo hebraico, comentário aqui, comentário lá. Hoje não, hoje eu prego. Numa semana eu prego umas 3 ou 4 vezes. Então, para eu estudar é um pouco mais difícil, né? Porque nessa brincadeira morre alguém está com trauma, alguém está assaltado, foi assaltado, um casal está em crise. Então, nessa brincadeira, né? Aí tem o 15 anos de não sei quem, tem bodas de não sei quem, morre mais alguém, morre alguém da vizinhança, me chamam, tá entendendo? Então, é complicado, né? Aí... Gente, eu estou prejudicando a gravação dele. Mas é para você ver como é que é o negócio. O pessoal acha, né, que assim, a vida de pastor é tranquila, como se assim, ele dorme o dia todo, de noite ele vai lá, abre a boca e começa a falar. Entendeu? Ué, não sei, vamos ver como é que vai ser a sua. Aqui, eu não sei como é que
vai ser a sua. Aí nisso, né? Então a Vossa Excelência está falando que Gastamos um tempão no hipótese fragmentária para não falar de hipótese fragmentária. Então a gente vai agora para a hipótese suplementar.